Olá, Paulo. Quero-lhe agradecer por me ter dado a oportunidade de fazer esta entrevista. Muito obrigado eu, Patrícia, por me ter dado a oportunidade de falar e divulgar um pouco mais a minha missão, que tem mensagens importantes a comunicar. Muito obrigado Também mesmo. acho que sim. Muito importantes. Comecemos então a nossa entrevista. Vamos a isso. O Paulo diz que através de uma Bíblia consegue provar as origens da humanidade. Pode-nos explicar? Sim, claro, muito fácil. O que eu afirmo é que a humanidade, esta humanidade, foi criada por uma outra humanidade, que veio de um planeta distante. Ou seja, nós, aqui, esta humanidade, foi criada por extraterrestres. Estes mesmos seres saíram do seu planeta há muitos milhares de anos atrás, levando consigo um diário de bordo. Esse mesmo diário de bordo é aquilo que hoje é chamado de Bíblia Sagrada. Nesse mesmo diário de bordo, eles registaram toda a sua passagem pelo universo, todos os registros que eles tinham a registrar. Assim ficaram nesse mesmo livro sagrado. Então, por isso mesmo, é muito fácil provar através da Bíblia que aquilo que eu afirmo é verdade. Que esta humanidade foi criada por outra humanidade. Extraterrestre, portanto. Temos aqui uma Bíblia. Pode-me então mostrar, provar isso aqui? Sim, podemos. Posso mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, podemos ir a Ezequiel. Já ouviu falar de Ezequiel, Patrícia? Sim, alguma coisa. Sim. O que é que lhe diz? Aquilo que ouviu dizer é assim, algo fantástico? É algo que não deve ser tido em conta? Ou como é que classifica Ezequiel? Mediante o que já ouviu. Desculpe fazer esta pergunta. É só mesmo enquanto eu procuro aqui. Como é que classifica? Não tem nada a dizer. Não. Ok, então vá. É assim. Eu posso provar que tudo isto é verdade. Por exemplo, nós chegamos aqui e vemos que Daniel registra assim. Eu vi o seguinte. Do lado norte soprava um forte vento. Foi então que eu vi uma grande nuvem e um turbilhão de fogo. Havia claridade em torno da nuvem. E no centro um brilho faiscante no meio do fogo. O que é que esta descrição lhe faz lembrar, Patrícia? Bem, uma nuvem com luz, um disco voador. Ora, precisamente. Parabéns, Patrícia. Acertou na mosca. Isto era aquilo que ainda hoje tantas pessoas descrevem como um disco voador. Acha que se aquilo que eu digo é mentira? Será que havia a possibilidade de um profeta há 4.000 anos atrás, para aí, sequer conseguir descrever uma bicicleta? Quanto mais ainda um disco voador. Eu acho que não. Ok, então eu acho que está provado, porque aqui fala que é a experiência do Deus vivo. Ou seja, Deus apresentou-se a Ezequiel. Portanto, ele trouxe algo fantástico, um engenho voador. Ou seja, se nós tivéssemos sido criados por um Deus impalpável e imaterial, para que eu precisaria disto? Nós podemos ver outros registros. Aqui à frente mesmo fala que o barulho das asas dos seres que saíram destes mesmos engenhos fazia o barulho das águas torrenciais. Por exemplo, o barulho das suas asas que eu ouvi parecia o estrondo de águas torrenciais, como a voz do Todo-Poderoso. Quando se moviam, ouvia-se um barulho como de tempestade, como de acampamento, e quando paravam, baixavam as águas. Ou seja, havia seres que tinham equipamentos que esticavam e ouvia-se algo. Como é que é o barulho das tempestades, das águas torrenciais? É esse mesmo. É. E qual é que é o barulho de um avião quando passa? Parecido. Não é? Uhum. Então, nós temos aqui a descrição completa de ciência, de tecnologia. Podemos ver mais, por exemplo, aqui mais ao começo da Bíblia, em Êxodo 19, quando Deus se apresentou a Moisés no alto do Monte Sinai. 3 dias depois pela manhã houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa desceu sobre a montanha, enquanto o toque da trombeta sobe fortemente. O povo que estava no acampamento começou a tremer. Então Moisés tirou o povo do acampamento para receber a Deus. E eles colocaram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque a Vé tinha descido sobre ela no fogo. O fumo subia como o fumo de uma fornalha, e a montanha toda estremecia. Uma nuvem espessa desceu sobre a montanha. O monte fumegava e estremecia.
que é que isto lhe faz lembrar também, Patrícia? Um foguetão. Um foguetão. Precisamente. Uma mulher inteligente. Peço desculpa por esta parte. Peço desculpa. Mas, precisamente, eu acho que posso provar que nós fomos criados por seres inteligentes, ou não? Eu acho que sim. Pronto, então acho que respondi à sua pergunta. Sim. Pronto. E Paulo, diga-me uma coisa. Como é que pode-me provar que estas histórias não passam disso mesmo? Tal como um romance banal de um escritor? Patrícia, muito simples assim. Acha que profetas como Ezequiel poderiam escrever sequer uma bicicleta? Pois não. Acha que um profeta como Moisés, muito antes de Ezequiel, conseguiria descrever um foguetão, assim como Ezequiel descreveu um disco voador, na perfeição? Assim, acha que isto é romance? Pois não. Realmente faz sentido. De facto, então também acho que concordo que fez uma pergunta um bocado fora de contexto. Não? Peço desculpa, peço desculpa. Eu sou um bocadinho assim, um bocadinho amargo. Peço desculpa. E porquê é que essas histórias reais foram alteradas de forma a esconder a verdade? Simples, Patrícia. Muito simples. E cruel. Foram. Sabe que quando acabou a missão de Jesus, isto é cruel, mas houve muitas pessoas a aproveitarem-se da missão de Jesus. Falo nomeadamente da Igreja Católica, que é a mais rica do mundo, que aproveitou-se da missão daquele infeliz coitado que vê que a missão dele foi aproveitada apenas para escravizar quem ele queria libertar. O povo. Ele queria que o povo fosse visto de forma igual. Todos nós somos irmãos, somos semelhantes, somos filhos dos nossos, e descendência de nossos criadores. E somos, como é que eu vou dizer, alvo de distinção daquilo que possuímos. Estas pessoas que se aproveitaram dele, da missão dele, quiseram subir, quiseram estar no destaque. Por isso mesmo incluíram a verdade, inventando uma outra verdade. Inventaram uma verdade de que fomos criados por um ser impalpável que exige que a classe baixa obedeça a estes que inventaram isto. A verdade é, e eu volto a afirmar, nós fomos criados por seres extraterrestres. Nós fomos criados por seres inteligentes, que tudo aquilo que eles querem é a igualdade entre as raças, entre as pessoas, o respeito mútuo entre nós, para com a natureza, com o planeta e com eles que os criaram. Por isso mesmo, peço desculpa, por isso mesmo, encobriram a verdade. Alguns têm muita ganância sobre outros e conseguiram escravizá-los. Responder à sua pergunta? Sim, então acha que esta verdade escondida é apenas uma conveniência por parte da Igreja? Exatamente. Mera conveniência por parte da Igreja. Um egoísmo, uma superioridade? Uma altivez, eu diria. Uma estupidez. E lamento que o povo se deixe arrastar por esta ganância, por esta inteligência de pessoas que apenas querem escravizar. É que nós temos que concordar que são pessoas inteligentes. Que conseguiram, alguns poucos, conseguiram escravizar toda a esmagadora maioria que constitui o povo. Mas pronto. Continue, Patrícia. Peço desculpa por estes meus desabafos, mas... Esteja à vontade. Estou aqui para falar. Obrigado. O Paulo acha que nos arquivos do Vaticano se encontra toda a verdade? Claramente. Eu não acho. Eu sei que eles estão lá. E identifica-se com a missão de Jesus? Exatamente. Ambos somos mensageiros enviados. Há muitos que são os mensageiros escolhidos. Eu e Jesus, nomeadamente entre outros, fomos mensageiros enviados. Para além desses já conhecidos e do Paulo, existem mais enviados? Felizmente que sim. Se não somos muitos, somos apenas 7 mensageiros enviados e muitos outros mensageiros escolhidos. E estão presentemente neste planeta e conhece-os pessoalmente? Sim, conheço. Mas peço-lhe desculpa, Patrícia, mas sobre isso nada posso adiantar. Posso apenas dizer que somos os suficientes, certo? Somos suficientes para estarmos presentes nos 5 continentes que constituem este planeta. A razão de serem 7. Isso tem uma razão de ser. Sobre essa razão não vai dar para falar muito, Patrícia. Sabe que isso era um assunto que
que levaria muitas horas. Como anteriormente mencionei, somos 7 porque somos suficientes para estarmos presentes nos 5 continentes do planeta. Muito bem. E uma questão que para mim parece-me bastante lógica, e porque é que o vosso grupo não se junta e se dá a conhecer a humanidade, por exemplo, como uma organização? Sim, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta que exige uma resposta um bocado rodeatória. Por exemplo, Patrícia, quando muitos cães estão ali num caminho a ladrar, isso chama-lhe a atenção. Não. Pronto, eles devem estar alvoroçados por alguma coisa entre eles. Mas se o seu cão, aqui na sua casa, ladrar, o cão do vizinho também ladrar e outro além ladrar, se calhar já chama a atenção que há alguma coisa que não corre bem. Exatamente. Se calhar é porque uma raposa veio para se banquetear em algum galinheiro e pode ser o seu. Uhum. Isto, dando o exemplo que você teria galinhas. Não é o caso? Não é o caso. Pronto. Mas se calhar nós estando separados conseguimos estar cada um em sua parte do mundo a desempenhar o papel para o qual fomos destinados e que aceitamos como missão. Transmitir a verdade à humanidade. E neste caso as galinhas já foram roubadas. Pois, infelizmente já foram roubadas e parece que o dono das galinhas não se importa muito com isso. Prefere meter lá mais galinhas, que venha mais uma raposinha e que as leve todas. Mas bom. Porquê é que quem nos criou nunca interviu sem ser com os enviados como Jesus, o Paulo e os outros? Não interviu, não é bem assim. Pronto, é assim, eles sabem que mérito teria a humanidade se por um acaso viesse os nossos criadores percorrer o caminho que eles nos impõem a caminhar. Que mérito seria o da humanidade? Não seria nenhum. Jesus veio e apregoou e deixou ensinamentos para que fossem aplicados. Sabe que Jesus não podia caminhar o caminho de todos os seres humanos. Todas as pessoas estão à espera que isso aconteça. Que venha Jesus, como diz a Igreja, e que salve e que perdoe. Nada disso vai acontecer. Um espírito divino. Exato. Não há espíritos divinos. Não há pessoas que andaram e que foram recriadas, mas isso é outro assunto que eu também não vou desenvolver. Simplesmente, que mérito seria esse, Patrícia? Não haveria mérito. Por isso, eles não podem interceder por nós, a não ser enviando alguém que quase sempre é considerado como louco. Jesus é considerado um louco e está provado na própria Bíblia. Em João 32:8, a partir desse capítulo, está um registro de que Jesus é atribuído como filho, como detentor de demónios. Uhum. Enfim, eu, por exemplo, já me chamaram anticristo muitas vezes. E eu, tudo aquilo que eu quero é o melhor para a humanidade. Por isso, eles não podem intervir assim de qualquer maneira. Eles mandam alguém como eu, por exemplo, para deixar um ensinamento. Façam assim, assim e assim. Agora, se vão fazer ou não, vocês aqui são livres. Eu cumpro a minha parte, fazer sempre o que eu posso. Eu ensino, vocês têm que aplicar os ensinamentos que eu vos transmito. Ou não, conforme Jesus. Ele deixou muitos ensinamentos. Tudo aquilo que ele conseguiu foi que a Igreja se aproveitasse da missão dele a escravizar o povo. E, infelizmente, é um facto. Mas, segundo alguns arqueólogos e historiadores, através das suas descobertas, descobriram a presença de atividade e intervenção alienígena. E isso considera-se um facto adquirido, né? Porque estamos a falar de pessoas com capacidade para ir buscar o passado. Exatamente. Como explica Descobrir isso? o passado. Exatamente. Como explica isso depois de dizer que não há intervenção dos mesmos? Patrícia, eu não disse claramente que não havia intervenção. Quando eles têm que intervir mesmo, diga-me, Patrícia, o que é que aconteceu com os maias, astecas, incas, sumérios? Eles desapareceram? E ninguém sabe porquê. Pois, foram exterminados. O que é que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Aquilo explodiu tudo. Aquilo desapareceu. Há de ver, por exemplo, há pessoas que não reparam neste detalhe. A mulher de Ló, após a destruição de Sodoma e Gomorra, ela olhou para trás. A verdade é que ela se atrasou na caminhada. Quando os anjos disseram a Ló que caminhasse e não olhasse para trás, que não parasse, ela atrasou-se. Ela não quis saber. Ela ficou transformada numa estátua de sal.
Ela não ficou em estado vegetal. Ela ficou simplesmente exposta à radiação de uma bomba atómica que caiu naqueles lugares. Entende? Por isso mesmo, Patrícia, eles, quando intervêm pessoalmente e diretamente, é para exterminar. Jonas, por exemplo, Jonas salvou a cidade de Nínive. O que é que aconteceu? Os nossos criadores estavam fartos dos ninivitas porque eles eram muito insubordinados, não seguiam os estatutos dos nossos criadores, ou de Deus, se assim prefere. Então mandaram Jonas àquela cidade para profetizar. E por acaso foi o único que teve sucesso. Por isso mesmo Jesus sublinhou tanto o exemplo do profeta Jonas. Que ele, quando foi àquela cidade e profetizou o fim dela em 2 ou 3 dias, o rei deu atenção a Jonas e, em sinal de arrependimento para com os nossos criadores, ele mandou que todos se vestissem com sacos. Então, eram umas vestes que eram o símbolo de que estavam arrependidos. Os nossos criadores, ao verem que o profeta que eles lá tinham mandado teve sucesso, porque eles pensavam que não ia acontecer. Aquele profeta falou, e em vez de ter sido apedrejado, não. Foi chamado à presença do rei, e o rei ordenou que aquela pessoa que ele se sentia que estava a dizer a verdade, ele ordenou que se vestissem todos com saco, para mostrarem arrependimento e humildade a quem do alto os observa. Então, eles, quando intervêm, é para destruir, porque já não há mais caminho. Não sei se eu respondi à sua pergunta. Sim, claro. Então, acha que nós estamos à beira do extermínio? Essa é uma pergunta delicada, Patrícia. Pode-se dizer, posso afirmar, que vocês estão perto de um julgamento. Estão muito perto de um julgamento. Como é que vamos a um julgamento se não sabemos o que nos é supostamente feito? O que vos é imposto, não é? O que nos é imposto, exatamente. Bom, muito simples. O que é imposto é que sejam adotados os mandamentos que foram entregues a Moisés na altura da libertação do povo judeu do domínio egípcio. Esses mandamentos foram entregues a Moisés. E esses mandamentos nunca foram adotados. Se eles tivessem sido adotados, com certeza nós hoje estaríamos livres de qualquer julgamento. Ou a extermínio. E onde é que se encontram esses mandamentos? E quais são? Muito simples. Esses mandamentos encontram-se em Levítico, no livro de Levítico, na Bíblia. Nesta Bíblia que me facultou. Em qualquer um. Esses mandamentos, como já mencionei, estão no capítulo de 25 do livro de Levítico. Mas eu gostaria de explicar através de palavras do próprio Arcanjo Miguel, porque, como do dizia, livro que escreveu conjuntamente com o Arcanjo Miguel. Exatamente, que era o livro dos livros. Foi um livro que eu apresentei em muitas editoras aqui em Portugal. Que se encontra no seu site? Exatamente, no meu site. Esse livro está no meu site, www.realidadesdaverdade.com. É verdade. Aliás, eu até, através daqui, eu peço desculpa por às vezes haver problemas para aceder ao site, mas são problemas que eu também não consigo explicar. Mas bom, as pessoas tentem sempre, tentem. www.realidadesdaverdade.com. Está tudo lá explicado. Mas, como eu ia dizendo, eu gostaria de responder esta sua pergunta lendo as palavras do próprio Arcanjo Miguel. Porque ficamos já com uma ideia. Exatamente. E depois caso o site não esteja online. Exato, mas o site há de estar online, com certeza absoluta. Havendo falhas nele, eu mais uma vez volto a pedir desculpa. Mas são problemas técnicos que eu não posso resolver, não é? Muito bem, podemos então ouvir? Sim, claro. Com todo o gosto. Vai dar um bocadinho de trabalho, não é? Que eu vou fazer muito a ler, mas com todo o gosto eu farei. Então é assim, aquilo que foi transmitido pelo próprio Arcanjo Miguel com as suas próprias palavras. Isto é uma conversa, ele comigo, por isso não se percam. O que eu vou ler é uma conversa que aconteceu entre mim e ele. Então é assim. Arcanjo Miguel a falar. Como bem sabes, a política neste planeta é feita pelas classes altas. Tudo o que ali é decidido tem autorização ou não de quem é mais rico. Todos sabem também que quem ocupa os altos cargos governamentais de um país ou simplesmente de uma região
têm tudo destinado de modo injusto para que a eles nunca falte nada, nem que nada do que pedem lhes seja negado, enquanto que outros morrem à fome e pouco ou nada têm que lhes conforte a vida. Todos vocês, quando nascem, são iguais na carne, mas são diferenciados nos bens que recebem. Vamos então acabar com esta injustiça. Nas vossas Bíblias, isso encontra-se registado em Levítico 25. Grande parte das vossas graças vêm a acontecer justamente por não terem respeitado essas Escrituras. Vamos começar pelas 7 semanas de anos. O que são 7 semanas de anos? Nós conhecemos a semana de dias e sabemos que cada uma dessas semanas tem 7 dias. A semana de anos é igual, só que sendo de anos, tem cada semana 7 anos. Sendo então 7 semanas de anos, contamos 49 anos. Ou seja, 7 vezes 7, 49 anos. A semana de anos é denominada de ano sabático. Este é o período de tempo pelo qual a terra será alugada. Deverá ser alugada, peço desculpa. Estas medidas impedem a ganância dos políticos que unicamente se propõem a ocupar o cargo político pelo lucro e prestígio que estes mesmos cargos lhes permitem usufruir. Assim como também acabam com a pobreza de quem os alimenta. Bom ou não? Muito ótimo. Muito ótimo. Mas principalmente para que se cumpra algo que se encontra escrito, que foi dito e confiado a Moisés e que teria evitado todas estas graças de que têm sido vítimas. Então vamos imaginar que hoje tu, isto o Arcanjo Miguel fala comigo, abres um restaurante. És um homem trabalhador e com as tuas economias e sentido de orientação reúnes o montante necessário que te permite empreender neste mesmo negócio. Este negócio pertencer-te-á enquanto vives, e todo o lucro que daí resultar reverte a teu favor. Isto é ótimo, não há contribuição, não há nada, é tudo por inteiro a meu favor. Tudo o que a gente quer, principalmente agora, não é? E quando morreres, este mesmo restaurante vai para a posse do Estado, que o alugará a outro alguém pelo período de 7 anos sabáticos. Ou seja, tudo é meu enquanto vivo. Depois de morrer, passa para o Estado. Isto pode não parecer assim muito bom, não é? A gente achar para o Estado. Mas é bom que a gente teve uma vida que tudo era revertido a nosso favor. Quer dizer, na forma como nós vivemos hoje, ninguém quer isso porque esse dinheiro não vai para ninguém, a não ser para 2 ou 3. Falou bem, Patrícia. Conforme vivemos hoje. Conforme vivemos hoje. Mas se vivêssemos assim e todos tivessem de tudo, nada lhes faltasse, provavelmente ninguém se importaria com isso. Se calhar até agradecia, não é? Eu acho que muita gente se importaria porque, pronto, a mentalidade é outra. Mas já lá vamos, já lá vamos. Okay. Ora bem, mas no meu caso, agora aqui sou a falar, mas no meu caso, tendo eu um filho, esse mesmo restaurante não seria dele por direito? O arcanjo responde: sim e não. Todos vocês são nossos filhos e é justo que não hajam distinções injustas. Se tu, como nosso filho, conquistas as tuas coisas, não é justo que o teu, nosso, também, filho, tenha tudo sem empreender no mínimo de esforço. Não é nossa intenção fazer distinção entre nossos filhos. Toda a herança deve ser abolida. Contudo, à tua morte, o teu filho usufrui de preferência a aquisição desse mesmo restaurante sobre qualquer outra pessoa. Logo, o Estado lhe alugaria pelo período de 7 anos sabáticos. Ao fim desse tempo, estaria a dívida saldada e o restaurante seria dele até que morresse também. A quando de sua morte, passaria de novo para a posse do Estado, que o alugaria a outra pessoa, sempre por igual período de tempo. Ou seja, 7 anos sabáticos. Portanto, 7 semanas de anos. Caso o teu filho não quisesse este mesmo restaurante, logicamente que seria alugado a outro. A opção seria dele em querer ou não esse mesmo negócio. Se não o quisesse, empreenderia em algo a seu gosto e mediante a sua vocação. Desta maneira acaba também muitas vezes o que acontece. Que muitos são os que tomam conta de algo só porque lhe foi deixado.
sem que tenham a mínima vocação para tal ramo. Tudo o que comprarem e tudo quanto empreenderem é vosso, enquanto viverem. A quando da vossa morte, pertencerá ao Estado, e tudo o que é do Estado pertencerá à comunidade. Mas vamos a um exemplo mais pormenorizado. Tu tinhas um restaurante. Morreste. E esse restaurante foi de imediato para o Estado. O teu filho empreendeu em outro negócio e o restaurante não lhe interessa. O restaurante está avaliado em 300 mil euros. Note bem, Patrícia. 300 mil euros. Vem um fulano que toma conta deste negócio. Ele pagará os 300 mil euros em mensalidades de 510 euros mensais durante 7 anos sabáticos. Ou seja, 49. Patrícia, 300 mil euros, 510 euros por mês. Por um restaurante que está a rentabilizar. Hoje em dia não. Quanto é que pagará uma renda, só renda, por uma coisa que nunca vai perceber uma comum pessoa aqui na Terra, neste momento? Qual será a renda de um restaurante? Eu já ouvi bares a pagarem 2.000, 1.500, depende da localização. Exatamente. Bares pequenos. Imagine pagar 510 euros por mês num restaurante que está a rentabilizar e que vai ser seu um dia, até que morra. Claro. Depois passa a ser tostado novamente. Uhum. Até aqui acha que é uma boa política, não acha? Claro que sim. Eu também concordo. Ao fim deste tempo, o restaurante pertencer-lhe-á sem mais nada. Isto depois de lhe pagar durante os 49 anos. O restaurante pertencer-lhe-á sem mais nada a pagar até que morra. Ou seja, eu ao fim de 49 anos o restaurante é meu e posso continuar a usufruir dele já sem pagar mais nada por mês. É tudo meu. Uhum. Posso ter uma vida de rei. Exatamente. Se o restaurante tiver bons clientes, claro, muita clientela, obviamente que eu terei muito lucro e terei uma boa vida. Sem pagar nem contribuição, nem imposto, nem não sei o quê, mas não sei o quê. Não é? Exatamente. Pronto. Quando morrer, será pelo Estado alugado a outra pessoa que nele queira investir por período igual, de tempo igual. O tempo é sempre o mesmo, quer seja um filho ou outra pessoa qualquer, alheia à família do antigo proprietário. Não mais haverá distinções entre vós, pois todos são nossos filhos. A única peça hereditária será a casa de família. Ou seja, uma casa que quisesse adquirir no valor de, por exemplo, 75 mil euros, pagá-la-ias em mensalidades de 128 euros durante 49 anos. Patrícia, se quisesse adquirir uma casa no valor de 75 mil euros, quanto é que iria pagar ao banco durante 49 anos? Aí uns 350. Pode ser. Estamos a falar de 75 mil euros. Por aí. 350, 400. Uhum. Aqui falamos em 128 euros por mês. Patrícia podia comprar 3 casas. Alugar então duas. viver muito melhor. Exato. Alugar duas, por Acho que exemplo. é esse o objetivo. Sim, não é? exatamente. Pronto. Está a ver. Uhum. Acho que a política não está assim tão mal, pois não? A atual ou esta? Em comparação com a atual. A atual está para isso. O paraíso, pronto. Ao fim desse tempo, pagá-la-ias em mensalidade de 128 euros durante 49 anos. Ao fim desse tempo, ela seria tua por direito de aquisição até que morresses. A quando de tua morte, a casa passaria de novo para o Estado, que a deixaria automaticamente e gratuitamente aos teus filhos. Qualquer agricultor que hoje possua uma terra, esta só será sua enquanto viver. A quando de sua morte, será do Estado, que a alugará a outro por 49 anos, sendo o dinheiro daí resultante revertido a favor da comunidade. Pagar reformas, investir na saúde, construção de habitações, etc. Quem possuir mais que uma casa unicamente será sua a casa familiar e somente essa será hereditária, no caso que hajam filhos. As restantes poderá arrendá-las, mas à sua morte serão do Estado, que as alugará mediante o seu valor durante 7 anos sabáticos. Aqui agora eu faço uma pergunta. Mas há um pormenor. Vamos ao exemplo que eu tenho 2 casas alugadas. Uma há 10 anos e outra há 5. Hoje morria. O que é que acontecia aos inquilinos? E o Arcanjo Miguel responde. Rigorosamente nada. Apenas mudava o senhorio. O que ocupa uma casa há 10 anos tem ainda 39 anos para pagar.
o que ocupa a A5 tem ainda 44 para pagar. Mas há o Estado, que após a tua morte passou a ser o dono destas casas. Portanto, não há aqui injustiças. Não. Mas, e uma conta bancária? Pergunto eu. E uma conta bancária que ele possuísse, quando morresse, o que é que acontecia a esse dinheiro? Miguel responde. Passa também a pertencer ao Estado, que o aplicará a favor da comunidade. É como já disse, nada é hereditário a não ser a casa de família. Tudo o que conseguirem por mérito próprio é vosso até que morram. Gastando ou não, não interessa. É vosso. Logo, exato. Até que morram. A partir daí é do Estado. Logo todos prestam serviço a todos sem olhar a quem, nem tampouco a condições. Não haverá mais impostos nem contribuições. De uma forma justa tudo é de todos. E a cada um segundo o seu mérito. Mas, pergunto eu, e quem quiser deixar o dinheiro aos seus filhos pode sempre deixá-lo escondido. Desta maneira o Estado não terá acesso a ele. Miguel responde. É verdade, mas nós o saberemos. Pois que nada aparece do nada, e todo aquele que ousar tal estará a roubar a comunidade transgredindo essa lei. E por tal crime será por nós punido. A lei é esta. Tudo o que adquirirdes e tudo quanto empreenderdes será vosso, e os lucros reverterão por inteiro a vosso favor, a quando de vossa morte tudo será do Estado, para que possa alugar a outros. Para tudo assim será. Terras, metais valiosos, indústrias, imóveis, etc. Exceto a casa familiar. Todos têm os mesmos direitos, obrigações e regalias. Isto é o que eu mando em nome de quem me envia. Caso o não cumpram, acontece-vos o que está registado na Bíblia e que vem já a acontecer há algum tempo. Leiam o capítulo 26 do livro de Levítico, a partir do versículo 14 em diante, e logo saberão do que falo. Posso citar, por exemplo, a doença das vacas loucas e a gripe das aves, entre muitos outros que já têm ainda a acontecer e a registrar. Continuem a obedecer e verão o que está ainda para acontecer. Provoquem-me e verão o que vos faço. Ai daquele que diga, Deus castigou-me. Esses sofrerão o pior dos males que reserva. Depois, um pouco mais à frente, temos aqui uma outra chamada de atenção do próprio Arcanjo Miguel. Um momento. Os senhores dirigentes políticos devem cumprir as minhas ordens na totalidade. Eu as transmito em nome de quem me envia. Além disso, devem criar condições que ajudarão a que os que de entre vós com capacidades de inteligência superior consigam fazer evoluir a humanidade nos vários campos da ciência, tais como inventores, mestres de medicina, físicos e químicos. Eles pedem, portanto, os nossos criadores pedem que estas pessoas tenham especial atenção. Deve ser feito um exame de inteligência a cada criança que nasce. Cumpram estes mandamentos e, com certeza, estarão livres de qualquer julgamento ou qualquer extermínio, como os maias, incas, astecas, sumérios, entre muitas outras civilizações que nós nem tomamos conhecimento que existiam. E, ao seguirmos esses mandamentos, estaríamos então no chamado paraíso. Exatamente. Prometido. Exatamente. Vocês mesmos, a humanidade, vão criar o vosso próprio paraíso. Não passem, por favor, não passem horas a rezar a um Deus que não existe, a pedir que venha ao paraíso. Façam o paraíso, revoltem-se se for preciso, façam o que quiserem. Unam-se todos por um bem comum. Por um desejo comum. Eu sei que muitas pessoas não gostam ou do vizinho, ou da vizinha, ou do primo, ou da família, ou de um amigo, ou do... Há muitas divergências. Mas se todos se unirem por algo que todos desejam, já será um grande passo para uma união, para uma família. Para que a humanidade seja uma família. Todos estarão a viver bem. Lutem por isso. É o que eu aconselho. Lutem por isso. Correndo ou não com os políticos que estão no poder, não é? Ou pode até nem ser preciso correr com eles. Simplesmente exijam que se cumpram estes mandamentos. O povo tem força para isso. Para exigir que sejam cumpridos estes mandamentos. Afinal, se os nossos presidentes e ministros são tão religiosos como apregoam, porque eles, quando vão fazer a campanha, são pessoas de família, que estão ali, são corretos e também são religiosos. Então, que
ouçam, que vejam, que leiam estes mandamentos. Eles estão escritos na Bíblia, no livro do Levítico, capítulo 25, em diante. Qualquer pessoa pode ler isto. Eu aqui já expliquei. Se acharem que eu estou a mentir, então aí eu já não posso fazer mais nada. Mas eu não estou a pedir nada para mim. Eu estou a pedir para vocês. Estou a cumprir a missão que me foi destinada e que eu aceitei. Estou a comunicar aquilo que os nossos criadores exigem que façam. E assim, vocês, como a Patrícia perguntou, como é que se devem livrar deste julgamento? Assim, cumprindo estes mandamentos. Estes estatutos, como eles assim são denominados. E digam-me, Paulo, como nós, simples povo, escravos do capitalismo, conseguimos sobrepor a isso? Se uma incrível minoria de capitalistas conseguiu dominar a esmagadora maioria que é o povo, quanto mais fácil esta mesma esmagadora maioria que é o povo não vai banir estas pessoas do poder que aqueles conquistaram. Tão fácil, Patrícia. Quando vocês se aperceberem de que é a política que depende de vocês e não vocês dos políticos, então vocês vão ver que vocês é que têm a força, não eles. Tudo bem, se calhar vocês dizem, mas o governo tem aviões e a marinha e não sei quem. Mas, calma, a própria marinha, os próprios policiais, eles são o povo. E se eles não se quiserem mexer porque têm medo, ninguém vai virar-se contra familiares. Talvez virem, obviamente que vão virar, haverão baixas. De certeza, se houver uma revolta, claro que haverão baixas. Mas pelo menos haverão baixas por uma causa que é em comum. Vão lutar por uma causa em comum que vai dar a hipótese de os vossos filhos herdarem um mundo perfeito para viver. Vocês são a força. Por isso, não me venha perguntar como é que nós, povo, vamos fazer. Basta vocês pararem. Parem! Não é preciso mais nada. Digam, unam-se todos. Não pode ser só 4 ou 5 pessoas. Ou 1000 ou 2000. Portugal, por exemplo, tem 10 milhões de habitantes. Cerca de 10 milhões. 11 talvez, não sei. Basta que 7 milhões, 8 milhões parem. E imponham ao governo. Queremos esta lei. Esta lei é justa. Acabou. Vocês têm a força. Concorda comigo, Patrícia? Sim, claro. Bom, eu estou a responder à sua pergunta. O que é que irá acontecer e quando, caso nada seja feito para chegar onde nos é proposto? Ora bem, eu já há bocado, quando li aquilo que o próprio Arcanjo Miguel falou, isso já foi respondido, mas eu volto a responder. Se lerem bem o que consta em Levítico, há as consequências para, caso sigam os estatutos dos nossos criadores, vocês colherão boas consequências. Mas se não seguirem os estatutos dos nossos criadores, então colherão más consequências. E quando? Quando? Está prevista a vinda oficial dos nossos criadores para o ano 2025 a 2029. Nessa altura, vocês estarão sem tempo nenhum para se converterem, para se mudarem. O tempo, agora, já está a ser tarde. Quanto mais tempo demorarem, pior. Neste momento, ainda que já seja um pouco tarde, porque estamos estamos muito perto. Estamos a 11 anos do ano 2025. Não, estou a mentir. Estamos a 12 anos. Estamos em 2012. Estamos a 12 anos. Bom, digamos assim. A janeiro está aí a chegar. Estamos a 12 anos do ano 2025. Peço-vos que acordem muito antes. Acordem agora. Se estão a ver esta entrevista, quem está a ver esta entrevista, acorde. Comecem a movimentar-se. Comecem a pensar. Não pensem que têm um vizinho de quem não gostam. Pensem que todos querem uma vida digna. Pensem que todos têm filhos que vão herdar um mundo cada vez pior. O mundo está a ficar cada vez pior. Porque não cumprem esses mesmos mandamentos. Quando começarem a cumprir, eu não consigo ter palavras para descrever o paraíso que vocês mesmos vão conquistar. Paulo, porquê é que os criadores não comunicam diretamente com os nossos governantes?
Não comunicam? Como assim? Pode ser um pouquinho mais explícita, Patrícia? Tu... Em vez de ser o povo a mudar, como é que eles não se dirigem? Porque é que eles não se dirigem diretamente para os governantes? Os nossos seguidores? Ora bem, Patrícia, é assim. Se o problema está aí. Pronto, Patrícia, é assim. Simplesmente os nossos criadores já usam pessoas como eu, como usaram Jesus, para intercederem, para comunicarem os ensinamentos ao povo. Essa é a forma deles intervirem. Okay. E para finalizar, quer dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer muita coisa, Patrícia. Muita coisa. Pode dizer. Mas talvez não haja muito tempo para isso, não? Porque eu tenho a minha vida para ir. Eu já agradeço por ter-me chamado aqui. Mas o que eu posso dizer é, mais uma vez, povo Portugal, a vocês podem ser os olhos e a voz do mundo. Vocês vejam, vocês visualizem, vocês estão na Península Ibérica. A Península Ibérica tem a forma de uma cabeça. E Portugal está justamente na parte dos olhos, nariz e boca. Vocês sejam os olhos e a voz do mundo. Apliquem estes estatutos, sejam vocês o exemplo. Unam-se por uma causa em comum. Eu sei que todos têm divergências uns com os outros. A vida não é fácil, as pessoas andam frustradas e isso aumenta o vosso nível de excitação, sei lá, pronto, qualquer coisa implicam. Mas esqueçam as implicâncias, unam-se e apliquem estes estatutos. E elejam pessoas justas entre vós para simplesmente cumprirem estes estatutos. Sejam como... Eu espero que haja o mesmo sucesso que Jonas teve. Jonas foi a Nínive, profetizou o fim daquelas cidades, o rei acreditou e aquelas cidades foram salvas. Eu gostava de ter o mesmo sucesso que Jonas. Jesus gostaria de ter tido o mesmo sucesso que Jonas. Vocês podem não acreditar, se calhar vocês não analisam isto, mas Jesus gostaria de ter tido o sucesso de Jonas, porque nem Jesus teve o sucesso de Jonas. Teve uma missão marcante, sim, mas o sucesso foi muito pouco. Eu gostaria de... Se eu um dia viesse a saber que Portugal mudou porque tomou uma atitude, talvez porque as minhas palavras aqui vos estão a incentivar a tal, eu ia ficar muito feliz. E eu sei que Jesus também ia ficar. Acho que não tenho mais nada a dizer. Ou talvez sim, tenha. Respondendo à sua pergunta, por exemplo, os nossos criadores, eles, quando intervêm diretamente, é para exterminar, conforme foi os maias, incas, astecas. Eu gostaria que de Portugal partisse o exemplo para que nós não fôssemos, vocês não fossem exterminados. Apliquem estes estatutos. Ou elejam alguém de entre vós para os aplicar, no lugar de quem está no poder, ou então obriguem quem está no poder a aplicá-los. Esta é a lei. Esta é a solução. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigado também, Patrícia. Peço desculpa por algum tropeço da minha parte, sabe? Pronto. É o cansaço, a agenda preenchida e às vezes uma pessoa está aqui e está a pensar em mil coisas, as coisas não saem tão bem como poderiam, mas acho que o objetivo foi cumprido, pelo menos. Muito bom. Obrigada por ti. Já agora, peço também desculpa por esta minha forma de falar, que é um bocado trouxa. Eu gaguejo um bocadinho, peço desculpa. Peço desculpa. Eu acho que não. Então, muito obrigada. Até à próxima. Até uma próxima, Patrícia, muito obrigado. Adeus.